de não viver problemas aqui nesse mundo. Enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos passar por alguns momentos de dificuldade. E esses momentos são inevitáveis. Mas o que faz a diferença na nossa vida é que nós estamos andando com o Senhor. É que Ele está junto conosco em cada momento. Em cada momento, nos momentos bons ou nos momentos ruins, Ele é o nosso Deus. E Ele quer ser aquele principal na nossa vida. Ele quer ser aquele que nos dá forças, nos dá sabedoria em todas as coisas e em todos os momentos que nós vamos passar, que nós vamos enfrentar nessa terra. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele deixou claro para nós que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você puder, abra comigo e nós vamos orar daqui a pouco em João capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor estava colocando no meu coração algo bem simples, mas ao mesmo tempo algo muito poderoso. Esse bom ânimo, ele não é um bom ânimo emocional, ou um bom ânimo que vai vir através da sua própria força. Esse bom ânimo é quando você reconhece a sua dependência total do Senhor e você passa tempo sendo reabastecido na presença dEle. Quando nós estamos aqui nesse encontro de oração, a cada novo dia, Deus tem uma nova palavra. Deus tem uma nova palavra que vai gerar vida, que vai gerar forças, que vai gerar ânimo na sua vida. Não um ânimo que começa na terra, mas um ânimo que começa da conexão do lugar que nós viemos. Nós viemos enviados do céu para essa terra, com uma missão bem específica da parte do Senhor. Quando nós estávamos lá com o Senhor, Ele nos enviou com uma missão bem específica. Ele nos enviou com algo que foi revelado para nós. Sabe que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17 ao 21, a Bíblia nos mostra que nós temos uma nova natureza. Mas se a Bíblia fala da nova natureza, do Espírito recriado em Cristo Jesus, isso também quer nos dizer que nós fomos enviados em uma natureza do pecado. Então, quando nós somos enviados para essa terra, quando nós estávamos na eternidade, Deus ele revelou a nossa missão. Quando você estava na eternidade, em uma outra dimensão, Deus falou exatamente com você o que você seria enviado para essa terra para realizar, para ser e para fazer. Então, naquele exato momento, você tinha plenitude da revelação. Salmo 139, versículo 16, a Bíblia diz que quando você era um embrião, no ventre da sua mãe, Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. O que o Senhor estava colocando no meu coração é que nós somos enviados para essa terra e nós não podemos perder a consciência, nós não podemos perder a revelação de quem nós somos. Você é alguém precioso, você é alguém preciosa aos olhos do Senhor. E eu ouvi o Senhor dizendo que pessoas aqui estão sendo preparadas por um tempo de convicção. Convicção do seu chamado, convicção do que Deus tem na sua vida. Deus vai trazer convicção e Ele vai revelar para você coisas que você ouviu na eternidade. Você estava em uma outra dimensão antes de ser enviado para essa terra. E nós criamos, às vezes, uma ilusão de uma vida sem problemas, de uma vida sem dificuldades. Mas a verdade é que em cada situação, em cada dificuldade, o Senhor está conosco e Ele é a nossa saída. Nós costumamos dizer muitas vezes que Deus tem uma saída. E sim, Ele tem uma saída para cada um de nós. Mas em primeiro lugar,
É nesse relacionamento com Ele que Ele vai mostrar a saída, que Ele vai nos guiar à saída, porque é o próprio Espírito de Deus que está guiando a nossa vida. Talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, é Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, lá no versículo 14. Se você ver no versículo 1 ao 3, você vai ver que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela veio para substituir a lei da morte e do pecado. A última geração, essa geração que nós estamos vivendo agora, ela precisa estar consciente da aliança que nós estamos vivendo. Nós não vivemos mais a lei de Moisés. Agora nós vivemos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O profeta Jeremias diz, no seu livro, capítulo 31, versículo 34, versículo 31 e versículo 33 está por ali. Ele diz que a lei não estaria mais escrita em algum lugar, mas a lei estaria impressa dentro dos nossos corações. Eu vou pegar a minha lei e vou colocar no íntimo deles. Sabe o que isso significa? Significa que agora nós podemos andar guiado pelo Espírito Santo. E a lei não está mais escrita em papel, a lei não está mais escrita em tábuas, mas agora Ele pegou a lei e colocou dentro do nosso coração. Isso significa que agora eu posso agradar a Deus, porque o próprio Espírito de Deus dentro de mim, a cada momento, a cada tempo, vai me aperfeiçoar. Bom dia, Meire, Denise. Denise, obrigado pela mensagem de encorajamento. Denise, vejo que tu és profeta. Aí, ó, tá encorajando e profeta. Um dos principais manifestações do dom de profecia também é o encorajamento. Outra palavra para encorajamento seria consolo. Nicolas Gil, olha quem está aqui comigo hoje, Nicolas Gil. Glória a Deus, vocês que mandaram mensagem. Tem gente que fala assim, você não falou meu nome na live. Eu falo, mas você não mandou mensagem, não sabia que você estava lá. Só consigo ver se você mandar mensagem. Vamos continuar? Que top. Então, lá na eternidade, Luciana, bom dia. Tá no metrô hoje também, Luciana? Glória a Deus. Direto dos metrôs do Rio de Janeiro. Que top, glória a Deus. Então, nós estávamos nessa dimensão da eternidade. E nós somos enviados para essa terra, só que aí nós assumimos a natureza do pecado. Um bebê, quando nasce, nasceu esses dias o Pedrinho. Ó, meu primo Pedrinho. Ele nasceu, infelizmente, tenho que informar, uma primeira má notícia e depois a boa notícia. Que quando um bebê nasce, ele já nasce na natureza do pecado. Então, quando o Pedrinho estava lá na outra dimensão, ele estava lá no jardim de Deus. Olha lá, tá no metrô, ó, que top. Deus é bom. Quando ele estava lá na dimensão, estava lá no jardim de Deus, aí Deus falou com ele, ó, estou te enviando para isso e isso, Pedrinho. Você vai gerar milhões para o reino de Deus, você vai ganhar milhões de almas para mim, você vai ver o que vai ser, que eu vou fazer na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer. Então ele recebeu a informação de Deus, informação lá direto no jardim de Deus. Só que quando um bebê nasce, já nasce na natureza do pecado. Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que era do homem, entregou para Satanás. Você entende isso? Então o homem estava sendo guiado por Deus. Só que agora, em Cristo Jesus, a autoridade é restaurada, mas não para todos. Só aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que deixaram Ele comandar a sua vida e receberam agora. Como que isso vai acontecer? Como Deus vai guiar a sua vida? Através do Espírito de Deus. Então você vai receber o Espírito de Deus dentro de você para guiar a sua vida. Então, agora, o Pedrinho, ele tem os pais dele que estão servindo a Deus, que já estão andando com Deus. Deus está cobrindo ele, vai chegar um momento que ele vai ter consciência. Ele vai tomar também as decisões dele, vai ver que Jesus é o melhor para ele. E aí Deus vai começar a revelar o chamado dele, o que ele foi enviado para fazer na terra. E eu sempre tenho enfatizado que você nunca vai descobrir o que Deus tem com você, pelo menos da maneira saudável, não. Você nunca vai descobrir de maneira saudável o que Deus tem com você daqui 10 anos, se Jesus não voltar, ou daqui 20 anos, se você a cada dia não
descobriu o direcionamento de Deus para aquele dia. O que Deus está falando com você? E agora eu vou falar uma coisa aqui bem interessante. Poderia dizer até impactante. Deus pode falar com você através da palavra, mas com Bíblia. Mas Deus também pode falar com você sem Bíblia. Eu ouvi um testemunho poderoso. Olha só. Eu vi um testemunho poderoso. Hoje ele é um pastor. Mas ele fala que Deus deu 100 versículos para ele. É um ex-alcoólatra. Deus deu 100 versículos para ele, sem ele saber que estava na Bíblia. O Espírito Santo começou a comunicar. Quando ele começou a andar mais com Jesus, pegar a Bíblia e conhecer mais a Bíblia, ele falou, nossa, quando eu estava lá no meu processo de transformação, ele nem conhecia a Bíblia, e o Espírito Santo estava dando esses versículos para ele, e pensamentos também que estavam baseados na Bíblia, ele não sabia. Então, ele teve um encontro com Jesus, ele chegava na igreja que eu faço parte, quando era criança ainda. Hoje ele é um pastor já há uns 20 anos. E aí ele começava então como alcoólatra, né? Numa situação não boa ali. Chegava, né? Embriagado e tal. Depois ele recebeu, começou a andar com Deus e ele descobriu, falou, nossa, várias coisas que estavam sendo comunicadas no meu coração tá dentro da palavra. O que acontece muito comigo? Depois eu fui cada vez mais tendo a leitura bíblica, né? Deus me ajudando a ter leitura bíblica, mas muitas vezes Deus falava coisas comigo e eu não sabia que estava na Bíblia, entendeu? Mas é importante, ao mesmo tempo, você ler a sua Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, uma forma que Deus fala comigo, acho que eu já citei para vocês também. Deus fala assim para mim, abra em tal capítulo, tal livro, tal capítulo e tal versículo. Entendeu? Abre em tal capítulo, abre em tal livro, tal capítulo, tal versículo. Muitas vezes eu nem estou lembrando que tem tanto capítulo e tanto versículo. A hora que eu vou abrir, é a palavra que eu precisava para aquele dia. Se eu estou falando isso aqui, porque Deus vai fazer isso com vocês. Às vezes eu olho no relógio assim, aí está lá, por exemplo, 18:03. 18:03. Aí Deus comunica isso comigo, abre lá em Salmo 18:3, que seria bem óbvio. Ou Isaías 18:3, né? Se é o caso. Eu estou dando só um exemplo aqui aleatório. E aí, o que acontece? A hora que eu vou ver uma palavra para aquele dia. Aí você anda com Deus dia a dia, a hora que você menos esperar, ele te pega na surpresa, no de repente do Espírito de Deus, e aí ele começa a comunicar coisas que ele tem com você no longo prazo. Você entende? Então é essa forma que eu falo, que eu nunca falei aqui, mas que eu estou falando que Deus pode falar com você sem Bíblia, como? Pelo Espírito Santo, mas você vai ver que aquilo tem na Bíblia, que aquilo tem um embasamento bíblico. Ele nunca vai falar contra a sua própria palavra escrita. Você entende? Mas ele pode comunicar uma coisa pelo Espírito de Deus. Aí você vai aos poucos na sua leitura bíblica, vai permitindo que o Espírito Santo te guie nessa leitura, sabe? E vai ser muito poderoso. Quando nós ouvimos a missão no jardim de Deus, fomos enviados para a terra na natureza do pecado, nós esquecemos a missão que Deus nos revelou. Aí sabe o que acontece? Você começa agora a andar com Deus e Deus vai revelar aquilo que Ele já falou com você lá na eternidade. Alguns Deus vai revelar de uma maneira mais extraordinária, através de um sonho, de uma visão, ou coisas assim. Ou outros, Deus também pode revelar de uma maneira mais simples, de trazer uma impressão dentro de você, de usar outras pessoas e começar a confirmar essas palavras 3, 4, 10 vezes, né? Eu tinha palavras desde criança que eu ficava bravo de receber as palavras. Eu sempre servi cantando na igreja, tocando, né? Comecei a tocar mesmo com 11 anos de idade. Tem mais de 20 anos que eu toco, né, na igreja. Só que tinha uma pastora, a pastora Raquel. Ela é uma profeta de Deus. Aí eu citei, a gente estava conversando esses dias, né, sobre isso aí. Aí ela chegava em mim e falava assim: Deus tem coisa grande na sua vida, Deus vai te usar poderosamente, não sei o que. Só que eu cheguei numa fase que eu parei um pouco de cantar de criança, só queria ficar tocando teclado. Aí ela falou: Deus tem coisa poderosa, Deus vai te usar tremendamente na terra, caminha, sabe?
na terra dos viventes e tal, poderoso. Aí ela falava, entra tu no querer de Deus. Aí eu ficava bravo. Falei, mas creio que eu não estou no querer de Deus? Luciana, se você tem incômodo de ajudar pessoas na rua, não é verdade? Pelo que eu vi é isso. Pode ser que seja só um sentimento de compaixão que o Espírito Santo está colocando dentro de você. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco, Jesus veio, ele teve compaixão por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele sabe que é sofrer aqui nesse mundo. Mas por isso que ele está conosco nos ajudando. E agora nós temos a natureza divina, o poder de Deus para enfrentar e para vencer nesse mundo. Uma coisa pode ser só compaixão. Só compaixão não, compaixão é poderoso. Você está sentindo compaixão das pessoas em situação de rua. Outra coisa, isso pode ter a ver com algo que Deus quer que você faça, ou com o seu chamado. Por exemplo, as pessoas falam, eu queria que tivesse mais ensino, tipo na igreja que eu faço parte. Eu queria que tivesse mais evangelismo, né? A gente precisa fazer isso. Evangelismo tem um detalhe que é para todo crente. Todo crente tem que estar engajado em evangelismo. Agora, quando você sente muito incômodo, por exemplo, no ministério de ensino, muito provavelmente você tem um ministério ou Deus quer que você participe do ministério de ensino. Você entende? Você começa então a participar. Se você está tendo esse incômodo, pode ser que Deus tenha, é só um sentimento de compaixão porque você está mais sensível no espírito, ou pode ser que você está, Deus tem um chamado para você para o ministério de misericórdias. Aí você precisa ler Romanos capítulo 18, Romanos capítulo 12, o capítulo inteiro. Romanos capítulo 12, o capítulo inteiro, que vai falar de um ministério de misericórdias. Ele vai vir falar que todas as funções vêm para a edificação do corpo de Cristo, que é para todos estão conectados e vai contribuir com a vontade de Deus. Então eu te encorajo a ler lá Romanos capítulo 12. Os seus maiores incômodos estão revelando também o que Deus comunicou com você na eternidade, no jardim de Deus, antes de você ser enviado para a terra. Tá entendendo? Quem está chegando agora, pega do início a live. Vai ser poderoso para você. Então, quando agora nós estamos andando com Jesus, nós temos a nova natureza. Nosso espírito é recriado. Uma pessoa sem Jesus, ela não tem registro dela no mundo espiritual. Não tem registro. Quando você começa a andar com Jesus, sabe o que acontece? Quando começa a andar com Jesus, então agora você começa a ter a consciência espiritual. A consciência de coisas que Deus já falou com você na eternidade. E aí ele vai te revelando gradativamente. Às vezes Deus te permite ver lá na frente na estrada. Mas ele não vai te mostrar o caminho aqui, ó. Ó. Deus te mostrou aqui, ó, tá vendo? Deus te mostrou aqui. Deus te mostrou aqui. Aí, para chegar lá, você tem um espaço. Tem um espaço de tempo, uma jornada. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai falar essa jornada. Na jornada você precisa andar por fé dia a dia. Então, você já viu lá o final. Você já viu algo que Deus te mostrou. Deus te mostrou como se fosse um relance, um flash. Um flash. E aí, o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, esse aqui é o final, esse aqui é o resultado. Agora eu quero andar com você dia a dia. Isso também ele fez com a nossa salvação, mas também fez com a nossa missão aqui na Terra. O que acontece, ó, nós precisamos colocar as coisas em perspectiva. As pessoas, eu quero a minha salvação, eu quero a minha salvação. Eu fico pensando, por isso que eu tenho um pezinho no ensino, né? Por quê? Eu fico pensando, Jesus, ajuda eles a entender que quando você veio para Jesus, você já está salvo, você recebeu a sua salvação. E você vai confirmar a sua salvação dia a dia no seu relacionamento com Deus. Porque Efésios capítulo 1 fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia, é o penhor da nossa herança. É que eu procuro falar uma linguagem simples aqui. Mas fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Se ele está dentro de você, você já está salvo. Então agora você já está salvo. O que você vai fazer? Você tem que participar da missão de Deus, da missão que Deus tem com você para salvar os outros. Então o que vai acontecer? Você já está salvo. Aí você tem uma missão aqui na Terra. Você tem uma missão aqui na Terra.
você tem uma missão. Você recebeu sua salvação, agora você tem uma missão. Você vai participar da missão de Deus, que é salvar aos outros. E aí, para isso, ele vai dar os 5 ministérios, ele vai dar os dons espirituais. Aí você vai participar da salvação de Deus para outras pessoas. Então você já foi salvo. Agora você tem que descobrir a missão que Deus tem com você. Aí você vai participar da missão de Deus. Ah, não, o que importa é minha salvação. Isso é uma boa palavra, mas não tem muita sabedoria numa coisa assim, não é bem, se não for bem aplicada. Então, peraí, você recebeu a sua salvação? Então, beleza, você já está no céu. Agora Deus quer te usar para salvar os outros também. Ou você só está querendo para você? Então, por isso que eu falo aqui para vocês, o que vocês recebem aqui na live, compartilha. Não tem problema. Não tem problema você repetir o que eu estou falando, não tem problema. Mas Deus também pode trazer entendimentos para você, sua forma de falar, sabe? O que é religiosidade? Meu Deus, Deus está querendo que eu grave um vídeo sobre isso, não é possível. Download do céu desceu agora o que é religiosidade. Nós vamos orar. Religiosidade é tudo que limita a Deus. Religiosidade não é o que muitos pensam. Primeiro lugar, não, esse negócio de dons espirituais não é para hoje não. Deus não faz milagre não. Gente, vamos parar e vamos ficar só naquela filosofia evangélica, sabe? Filosofia da Bíblia, assim. Isso aí é religiosidade. Que quer ficar só, sabe? Não dá espaço para a revelação de quem é Jesus, não dá espaço para a revelação da palavra escrita de Deus e não dá espaço para os dons espirituais. Ou então dá espaço, mas com muito limite, porque Deus não tem limite, não pode limitar Deus. Então, religiosidade é tudo que limita a Deus. Uma ou a outra religiosidade, que talvez vocês estão querendo ouvir, é sobre santificação, que a santificação, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas só quem pode santificar é Deus, é aquele que tem o porquê, é o Espírito Santo. Então, se você andar em comunhão, em comunicação com o Espírito Santo, vai ser natural ele te santificando para o chamado que você tem, para o chamado específico que você tem, você vai precisar andar em santidade. O que vai acontecer? O apóstolo Pedro falou que a glória de Deus vem para nos fazer andar de uma maneira que agrada a Ele. Tem pessoas que falam assim, agora eu sou crente, agora eu sei que agora eu vou mudar tudo, agora eu vou mudar minha roupa, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Só que aí é a força do braço. A nossa justiça é como trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Você tem que pedir para Ele te ajudar. Fala, Senhor, me santifica. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, religiosidade não é só o que as pessoas pensam no geral. É tudo que limita o poder de Deus. Ninguém pode ser santo, ninguém pode viver um milagre, ninguém pode receber coisas poderosas da parte de Deus, fluir em algum dom, alguma boa dádiva, se não for pelo próprio Espírito de Deus. Vocês entendem isso? Glória a Deus. Gente, vamos orar. Eu vou estar de volta aqui às 11 da manhã. Hoje às 11 da manhã é coisa nova, tá? Deus sempre tem uma coisa nova. 7h30 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. Vamos orar? Vamos orar. Deus é bom, Deus santifica. O Senhor nos ajuda, Pai. Nos ajuda a te agradar. Pai, nos ajuda a andar dependendo do Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver os teus milagres. Nos ajuda a andar em santidade. A sua palavra diz, Pai, que o Senhor nos revela na sua palavra, que nós somos justos. O Senhor nos vê como justos quando nós recebemos ao Senhor. Então nos ajuda a andar em justiça, nos ajuda a andar fazendo o que te agrada. Pai, nos livra de pecados, nos livra de coisas que nos afastam do Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a viver de uma maneira que glorifica o seu nome. Senhor, quebra todo efeito contrário dessa palavra. Traga o entendimento correto do que o Senhor está dizendo aqui. Em nome de Jesus. Pai, nos santifica, nos ajuda a melhorar. Ajuda cada um de nós a melhorar, a sermos santificados de dia em dia, Pai. A sua palavra nos diz que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, até que chegue o dia da vinda do Senhor. Nós estamos sendo santificados, Pai, dia após dia. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, não só no Espírito, mas no Espírito, na alma e no corpo. E eu peço agora, libera do seu poder sobre Espírito, alma e corpo de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que se houver alguma doença, alguma enfermidade nesse corpo, que o Senhor venha agora liberar a unção de cura, em nome de Jesus. Fala, eu recebo.
Eu declaro saúde divina. Eu declaro saúde divina sobre você. Eu declaro cura divina em nome de Jesus. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Pai, libera da sua unção agora. Eu declaro uma unção agora sobre esse corpo físico, sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, que o Senhor venha capacitar, andar na sua vontade. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, a cada um de nós. Pai, tantas vezes, Pai, o inimigo arma coisas sutis em mentes, em corações, Pai, para afastar da sua presença. Se alguém cometeu algum pecado aqui, que o inimigo está aproveitando para acusar, eu peço que o Senhor venha liberar, Pai, do seu poder, da sua justiça agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. Então, se nós somos justos, Pai, nos ajuda a andar em justiça. Se nós somos santos, Pai, como a sua palavra diz, a sua palavra nunca diz que nós somos pecadores depois que nós estamos em Cristo. A sua palavra nos vê, diz que nós somos santos. E é a sua palavra que diz. Não que nós não tenhamos pecado, mas nós somos um novo homem, uma nova mulher quando estamos em Cristo. Então nos ajuda, Senhor, a andar em santidade. Não deixa a velha natureza renascer. Não deixa a velha natureza querer levar para o pecado. Mas nos ajuda a andar nessa revelação da consciência espiritual. Porque é isso que nós estamos orando, Senhor. Nos ajuda, Pai, a andar em santidade. Pai, nos livra, Pai, de todo mal. Nos livra de toda astúcia, de toda cilada do inimigo. Pai, quebra, Pai, todo impedimento. Aqueles que precisam de um milagre. Eu oro agora, Senhor, libera dos seus milagres. Seja um milagre de cura física, seja um milagre financeiro, Pai. Seja um milagre, Pai, coisas impossíveis que só o Senhor pode fazer. Nós sabemos que o Senhor não está limitado. O Senhor não está limitado às limitações humanas. O Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. E nós pedimos agora, Pai, interceda agora por cada vida, que, em primeiro lugar, eles possam priorizar a sua vontade para a vida deles. Pai, aqueles que têm sofrido já há muito tempo, Pai, tenha misericórdia, Pai. Derrama do seu poder, venha com um tempo de restauração, em nome de Jesus. Eu ouvi o Senhor dizendo, pessoas aqui, que estão sofrendo já há muito tempo com um problema, muito tempo numa mesma situação. E o Senhor está dizendo para confiar nele, porque dentro de poucos dias, você vai ver o agir de Deus em situações de muitos anos. Você que está há 4 anos, 5 anos numa situação e não muda, Deus está quebrando esse ciclo agora. O que Ele está querendo é que você passe tempo com Ele, que Ele vai te capacitar para viver de uma maneira que agrada a Ele, e também Ele vai liberar bênçãos sobre a sua vida. Nós não somos aqueles, eu tenho falado aqui muito tempo, nós não somos aqueles que corremos atrás de bênçãos. Se o Espírito Santo te direcionar, te guiar para ir para algum lugar, alguma coisa que você precisa, você pode ir, não é isso que eu estou falando também. Mas eu quero dizer que nós não corremos atrás de bênçãos no sentido de não priorizar as bênçãos. Mas nós estamos em Cristo, nós temos a natureza divina, e agora as bênçãos correm atrás de nós. Quem está ouvindo? Então, eu vou falar. Tem pessoas aqui, sempre Deus dá essa palavra, crede no Senhor vosso Deus, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Tem gente aqui que Deus vai abrir uma nova forma de trabalho que você se identifique, é algo que você gosta de fazer, tá? Algo que você gosta de fazer. Você está num trabalho há muito tempo que não gosta de fazer. E Deus vai dar um trabalho que você gosta de fazer, que você se identifica, que você está alegre. Mesmo que tenha aqueles desafios, nós lemos aqui hoje. Nossa vida vai ter problema. Não tem como. Meu Deus, que top. A Aline está aqui, gente. O Fagner, um grande amigo meu, já de anos, desde a época do rádio. E a esposa dele está aqui, Glória a Deus, Aline. A gente ama a vida de vocês. Então, o que vai acontecer? Deus quer dar um trabalho para pessoas aqui que você ama fazer. Mesmo que vai ter dificuldade, não é que não vai ter dificuldade. Tem tempo da dificuldade, você tem que ficar firme. Não vai, esmurecer, não. Vai ficar firme lá no trabalho que Deus vai te dar. Mas Deus vai dar um trabalho. Alguns aqui pode ser um trabalho autônomo, e alguns também pode ser um trabalho que você vai trabalhar mesmo numa empresa, ou Deus te dá uma ideia criativa para fazer algo que também você vai ficar alegre, sabe, com isso aí. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar para talvez aumentar a sua fé, porque eu vi uma porta assim,
O interessante é que nessa porta tinha uma luz toda em volta dela. E eu falei, Deus, o que é? Porta de salvação? É liberar dons espirituais? O que é, Senhor? Aí ele falou para mim, não, essa porta aí é para enquanto pessoas estão aqui nesse mundo, eu estou liberando provisão. Encaixou agora. Se você está ouvindo a live desde o começo, faz mais sentido para você, né? Falei, Deus, para que é essa porta? Vou liberar dons espirituais? O que é? Aí Deus falou, não, é uma porta para provisão. Ele é o Jeová Jirê. Tô certo de falar isso aí? Obrigado, Espírito Santo. Ele nunca erra. Eu vi o Senhor dizendo 4 dias, ó. Pode escrever aí. Ontem vi um pastor chileno. Ele falou para mim, ó, tem uma palavra que você me deu alguns meses atrás, tudo se cumpriu. Só vim aqui para falar que tudo se cumpriu. Alguém também de outra cidade aqui perto, São João da Boa Vista, uma vez que eu fui, eles me chamaram para dar uma palestra lá para casais. Chegou o Espírito Santo, desceu na casa, daquela maneira natural, no fluir do Espírito Santo. Aí eu liberei algumas palavras lá, umas 10 ou 12 palavras, não lembro que Deus foi me dando. Uma das palavras que eu já estou... Tem outras que eu já sei que estão cumprindo também, mas uma das palavras recebi também um testemunho 2 dias atrás. Falando, ó, só estou passando aqui no seu WhatsApp para dizer que a palavra já se cumpriu. E a próxima aí vai ser a sua, viu? Em 4 dias tem um agir de Deus. Conta nas horas do relógio. Põe para despertar no celular. Se não for de manhã, vai ser à tarde. Se não for à tarde, vai ser de noite. Tem alguns aqui que não vai ser em 4 dias. Vai levar mais tempo. Mas eu vi o Senhor dizendo que pessoas aqui, ó, 4 dias. Olha, Deus está me mostrando já pela 2ª vez na live o nome Rafael. O nome Rafael. Tem um Rafael também na igreja que eu faço parte, mas pode ser um Rafael misterioso aí na live também. 4 dias você vai ver um sinal de Deus, um agir de Deus aí. Tem alguém aqui que está ao vivo? Pode ser que também que vai pegar depois. Põe nos comentários se for depois. Que tem alguém com o nome Rafael que está precisando de uma saída, um escape de Deus aí? Se tiver, coloca aqui. Glória a Deus. Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, nós oramos e nós te agradecemos, nós louvamos o seu nome. Tu és bom, Pai, libera do seu poder sobre esse dia. Capacita cada um para andar na sua vontade, para fazer o que te agrada. Pai, libera os milagres que cada um precisa. Pai, muitos aqui, eles não estão colocando o coração na bênção. Eles estão colocando o coração no Senhor. E aqueles que já estão nesse nível, Pai, que o Senhor tem dado graça, libera os milagres. Aqueles que ainda estão no processo, também libera, Pai, algo que eles precisam. E traga um amadurecimento de priorizar o Senhor, de reconhecer a importância, Pai, de pedir direção, de confirmações em tudo que vai fazer, de colocar sempre o Senhor no lugar de primazia, em primeiro lugar. Peço que o Senhor trate cada coração, cada vida agora, em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor venha liberar, Pai, graça, unção, poder, autoridade. Pai, nesse dia, dá estabilidade emocional, domínio próprio, Pai. Aqueles que precisam de um milagre nas emoções, eu peço que o Senhor venha visitar agora o cérebro, que as substâncias químicas voltem a produzir em nome de Jesus. Produzam substâncias químicas agora na justa medida, da maneira que é necessária, em nome de Jesus. Se eu fosse você, ó, eu pegaria a live lá do começo. Pega a live lá do começo. Ó, Deus está falando comigo sempre com sangue aqui. Deus está visitando o sangue de alguém. Vocês precisam receber logo, porque daí ou é Deus está dando para a pessoa nova, ou vocês não estão pegando e Deus está falando aqui, ó. Deus está entrando no DNA. Deus está entrando no sangue de alguém. Não sei se é alguma enfermidade ligada ao sangue, mas Deus está trocando o sangue de alguém. A gota do sangue de Jesus está caindo no seu sangue aí, ó. E está entrando na imunidade.